Eu vou ler, diz assim, 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 1 ao 10. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para os que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amém. Pedro vai falar conosco nesta noite, na sua carta, no 2º capítulo, a respeito de um novo jeito de viver e um novo lugar para estar. É isso que eu quero meditar com vocês nessa noite. Primeiro, dizer que nós estamos continuando a nossa caminhada em 1 Pedro. Nós já vimos quem somos, nós já vimos o que nós fomos chamados. Semana passada nós já vimos que nós fomos chamados para ser santos. E agora Pedro vai dizer para nós que ele vai apresentar um jeito novo para você e eu vivermos. Uma maneira diferente, uma maneira de Deus, uma maneira identificada com a palavra. Aqui, irmãos, o cristão deve assumir uma nova identidade. Eu e você, quando nos convertemos, temos uma nova identidade. Quem aqui já foi lá tirar a identidade? Espero que todos. Tem que renovar, viu? Aquela foto de 1850, as pessoas já não conhecem mais você. Você para com a identidade na rua, o cara fala, é teu filho? Né? Então tem que ir lá de novo para fazer uma recapagem na identidade. A identidade cristã é a mesma coisa. Quando nós nos convertemos, nós ganhamos uma nova identidade. E essa identidade, ela precisa ser assumida para nós. Por nós, melhor dizendo. Cristo, ele é revelado para você, ele é revelado para mim nas Escrituras. E quando nós estamos em acordo com Deus e lendo as Escrituras e conhecendo as Escrituras, ela vai então identificando a nossa nova identidade. Você vai ali aprendendo o que é essa nova identidade. Eu acho interessante Pedro usar essa figura da construção, né? Até deu a luz, ficou um pouco difícil, mas ali é um muro que está ali atrás, cheio de tijolinhos, né? E Pedro vai dizer para nós que nós somos este povo aí, que fomos chamados para ser esses tijolos. Se você pegou o boletim, está lá o título Sou um Tijolo. E a nossa irmã ali olhou e disse, nossa, pastor, que mensagenzinha curta dessa vez. Então, é proposital. Você vai levar o boletim para casa, não vai esquecer ele dessa vez na igreja. E você é quem vai terminar a mensagem. Você é quem vai anotar depois, no final da mensagem, você vai ler. E você vai terminar a mensagem do boletim. Porque é você que vai descobrir como você é esse tijolinho de Deus.
Como é que Deus está transformando você e onde Ele encaixou você? Aonde Ele sentou você? Então, um novo jeito de viver e um novo lugar para estar. Pedro, ele diz que Jesus é a pedra. Olha que interessante. Porque lá quando Jesus se encontra com os discípulos e ele diz lá, Pedro, tu és a pedra e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Todo mundo interpreta aquele texto dizendo que Pedro é a pedra. Mas no grego, Deus não está dizendo isso. Lá no grego está mais ou menos assim, Pedro, você é uma pedrinha. Mas sobre esta pedra, rocha, pedra grande, eu vou edificar a minha igreja. Não era sobre Pedro que ele ia edificar, mas sobre o que Pedro havia falado. E Pedro havia falado o quê? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E agora Pedro está trazendo para nós aqui, dizendo para nós quem é a pedra. Jesus é a pedra. Ele é a pedra angular, ou seja, o alicerce, aonde toda a construção vai ser feita. E se não tiver um bom alicerce, a construção já era. Certo? Os construtores aqui, os que já trabalharam em orelha seca, como eu, né? Pedreiro, servente pedreiro, sabem muito bem disso. Gasta-se muito na construção, na parte de baixo, onde ninguém vê. Mas é essencial. O alicerce. Jesus tem que ser o meu alicerce. Jesus tem que ser o alicerce da sua vida. Porque Pedro está dizendo aqui que ele é a pedra que Deus escolheu, eleita, e colocou para que eu e você fôssemos encaixados nele. Se nós não estivermos encaixados em Jesus, nós teremos um murinho que vai cair. Se a pedra da sua vida for Pedro, você está perdido. Se a pedra angular na tua vida for o pastor, você está lascado. A pedra tem que ser Jesus. Amém? Dito isto, eu quero que você entenda que há um novo jeito de viver. Aqueles que conheceram Cristo, que entendem que fazem parte desse programa de Deus, nós temos uma nova maneira. Que maneira é essa, pastor? Eu queria começar no versículo 1, lembrando com você uma palavrinha, quando ele diz assim, ó, despojando-nos. Interessante porque na semana passada, nós lemos que ele fala lá no versículo 13, agora pois cingindo. No versículo 13, capítulo 1, ele fala vestindo, cingindo, colocando. Agora no capítulo 2 ele diz despojando. Sabe o que é despojar? É você deixar de lado. Despojar é você abrir mão. Despojar é o que você faz de vez em quando olha lá no guarda-roupa e olha para você e diz, nossa, faz 5 anos que eu não uso isso. Vou dar para alguém, vou deixar de lado. Não quero mais. Desistir de usar. Pedro aqui vai convidar a mim e a você para pensar que o nosso jeito agora de vida com Ele, com Cristo, precisa ser uma vida que vai abrir mão de muitas coisas. Em que você e eu precisamos abrir mão? É interessante que nós temos aqui 5 coisas que você hoje vai ter que deixar. 5 coisas que Deus quer que eu e você larguemos ali, ó, na hora que sair da porta da igreja. Vou botar ali um lixo espiritual ali. Você vai jogar fora ali e não vai pegar nunca mais. Não quero mais. Vou lançar longe de mim. Primeira coisa que Pedro diz é que você tem que lançar de você, despojar e deixar toda maldade. O que é maldade aqui nesse texto? Pedro estava dizendo toda a iniquidade do mundo pagão. A maldade aqui no texto original quer nos lembrar o seguinte, não é aquela maldade menino, né, que amarra a bombinha no rabo do gato, né? O André riu que já fez isso, tá vendo? Não é aquela maldade que às vezes a gente fala, não, é uma maldadezinha assim, aquelas brincadeirinhas sem graça que a gente faz, aquelas piadinhas que a gente devia fazer, né? Não é isso. Deus está dizendo aqui que o texto aqui é uma maldade que é iniquidade, aquilo que o mundo pagão vivia. O que é o mundo pagão? É aquele mundo que não conhece Cristo. O que eles fazem? Era o que nós fazíamos. Isso nós devemos deixar de lado. Deus está se referindo aqui nas Escrituras que nós devemos deixar, por exemplo, a idolatria. A idolatria tem que ser algo que é abominado.
Eu tenho que largar a mão dos outros deuses. Não pode haver nenhum Deus ocupando o meu coração a não ser o Senhor. E não adianta você falar assim, não, pastor, não tem problema, porque eu não gosto de santo. Não estou falando de santo. Às vezes a riqueza é o teu Deus. Às vezes a tua casa é o teu Deus. Às vezes é o teu carro que é o teu Deus. O cara gasta 5 minutos lendo a Bíblia. E o resto do dia ele pega e luzia no carro dele. Quem que é o Deus dele? É o carro. É os bens materiais. Ele não tem tempo para Deus, mas ele arruma tempo para assistir o time dele lá no Amazonas, se o time dele for. Pega um ônibus, entra dentro, vai lá assistir no Amazonas. O time dele. Quem é o Deus dele? O time de futebol. Tudo aquilo que ocupa o primeiro lugar no teu coração é o teu Deus, é a idolatria da tua vida. Se Deus não for o primeiro lugar, você hoje precisa dizer, Senhor, isso é maldade, é iniquidade. Jesus tem que ser o primeiro. Ele não pode ser segundo, terceiro, quarto, quinto opção na minha vida. Os casados, a sua mulher não pode estar na frente. O teu marido não pode estar na frente. A tua namorada, o teu namorado, teu filho, nada pode estar na frente de Deus na tua vida. Se isso acontecer, você é um idólatra. É um idólatra. Idolatria por Deus aqui é tomada como iniquidade. Outro tipo de pecado que existia aqui nesse momento aqui que Pedro quer referir é com relação aos pecados sexuais. Quantas pessoas que se deixam levar pelos pecados sexuais? Moça, agora nós temos essa porcaria aí, desculpa a palavra, desse funk maldito, que coloca nas casas onde tem funk, que menina que fosse sem calcinha não paga. É uma libertinagem terrível. E quantas pessoas estão dentro da igreja envolvidas com esse tipo de coisa, achando que Deus não está nem aí para isso. Gente, é pecado, é iniquidade. E toda a iniquidade é que faz separação entre nós e Deus. Está lá em Isaías capítulo 59, versículo 2. Os vossos pecados, as vossas iniquidades, fazem separação entre vós e o vosso Deus. O chamado para nós é para vivermos uma vida longe daquilo que é iníquo. Por que é iníquo? Porque Deus é santo e Ele não aceita. Deus ama tanto a gente que Ele não aceita que uma garota de 13, 14 ou 15 anos se envolva sexualmente. Por quê? Deus é ruim? Não, porque ela não sabe se aquele ali vai ser o marido dela para todo sempre, se aquela vai ser a esposa dele para todo sempre. E aí, se não for, eles estão se machucando, eles estão magoando um ao outro, eles estão ferindo um ao outro, e Deus não quer isso. Como Deus não quer que nós, adultos, homens, casados, tenhamos envolvimento com outro tipo de coisa. Deus não quer. Isso é iniquidade, é maldade. Deus diz para mim e para você, entenda, você agora tem um novo jeito de viver. Eu te comprei. Eu comprei você. E se eu comprei você, é para um novo estilo de vida. Eu não posso achar que andar com Cristo vai continuar sendo a mesma coisa quando eu andava. Sabe por quê? Porque quando você não anda com Cristo, você não tem noção do certo e errado. Você não tem. Embora você ache que tenha, você não tem. Porque a Bíblia é clara em dizer que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não vejam. Então aquilo que você, não é tão ruim, é sim. Diante de Deus, é sim. Pecado, irmão, não muda de figura. Não, porque agora eu estou na igreja, então Deus ele é mais misericordioso comigo. Não, muito pelo contrário. Nós vamos chegar no momento da carta de Pedro, que ele diz assim, olha, o castigo de Deus, a cobrança de Deus começa na casa de Deus. O julgamento de Deus começa na casa, não começa lá fora. Lá é o final. O princípio é aqui. Como é que eu quero viver com Deus e viver com a iniquidade? Não tem jeito. Então, meu irmão, hoje é dia de, meter o pé na maldade. Tudo aquilo que é iníquo e que ronda o teu coração, você tem condição diante de Deus de deixar fora, né? De largar, de abrir mão. Deus te dá condições de fazer isso. Outra coisa que nós entendemos aqui
que é interessante, é uma palavrinha aí que é dolo, né? Os advogados conhecem muito essa palavra, dolo. Só que aí esse dolo aqui não é o dolo que a gente tem no português. A ideia aí seria traição, engano e falsidade. Deixando toda traição, deixando todo engano, deixando toda falsidade. Você não pode trair. Você não pode, de maneira nenhuma, ser o traíra, como diz o outro. Sabe por quê? Porque você agora tem um perfil de Cristo. Imagina se Cristo fosse um traidor. Você o seguiria? Você seguiria um traidor? Você seguiria uma pessoa falsa? Você seguiria alguém que engana? Seguiria? Não. Então por que você quer fazer as coisas que você não permitiria que existissem em Jesus? Por que eu quero fazer as coisas que Jesus não faria? Então hoje nós vivemos em tempo em que há muita, por exemplo, traição, infidelidade conjugal. Homem que trai esposa, mulher que trai o marido, e que hoje, não é tão ruim assim não, imagina, se não ficar sabendo, que os olhos não vê, o coração não sente. É pecado. Infidelidade é pecado. E é iniquidade. E quem faz isso é quem não conhece Cristo. E se você está sendo enganando, sendo falso, você precisa tirar isso da sua vida. Traição, irmãos, também não é só com o marido e mulher, é com o próximo. Você pode trair as pessoas que confiam em você. Aquelas pessoas que zelam pela tua vida e confiam em você, de repente você os trai, você mente, você engana essas pessoas. Isso é trair. E quando você faz isso, você está rompendo com os ensinamentos de Jesus. Porque Ele pediu para mim e você ter um novo jeito de viver. E esse novo jeito de viver passa por você não trair mais. As pessoas precisam dizer para você e para mim o seguinte, por aquela pessoa eu ponho a mão no fogo. Quantas pessoas você conhece que você diria, por ele eu ponho a mão no fogo? Por ela eu ponho a mão no fogo. Se você não pensou em ninguém aqui da igreja, nós estamos perdidos. Porque nós estamos vivendo, então, uma mentira. Porque as pessoas que seguem a Jesus têm que ser aquelas que eu digo, eu ponho a mão no fogo por ela. Eu confio. Jesus convida a mim e a você a não viver na traição, no engano e na falsidade. Amém? Terceira coisa que o texto diz ainda no capítulo 1 é que nós devemos deixar toda hipocrisia. O texto aí é interessante porque, dá licença que o instrumento mudou tudo. Despojando, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisia. O que é hipocrisia aqui no texto? A ideia aqui, sabe daquela máscara de teatro que a pessoa põe? Antigamente as pessoas iam fazer teatro, elas colocavam uma máscara. E aquela máscara era para preservar quem estava fazendo o teatro. Para que não houvesse uma relação da pessoa com aquilo que ela estava representando. Eu não sei quantas pessoas já ouviram a artista da Globo dizer, eu fazia um papel tão ruim que eu saí na cidade, a gente bater em mim, o outro me xingou, porque eles associam a pessoa ao papel que elas fazem ali na televisão. Hipocrisia é mais ou menos como você e eu colocarmos uma máscara, e ali nós vivemos uma realidade, depois nós tiramos aquela realidade e vivemos uma outra. Isso é ser hipócrita. Hipócrita é o camarada que tem duas caras, ou 3, ou 4, ou 5. Hipocrisia é você dizer, eu não conheço aquela pessoa, porque de frente ela faz uma coisa, nas costas ela faz outra. Esse é o hipócrita. Hipócrita é aquele que Jesus dizia, e chamava muitas vezes os fariseus. Jesus dizia para os fariseus assim, vocês fazem coisas, ou falam coisas que vocês não fazem. Vocês são bons de boca,
Mas na hora de fazer, vocês são péssimos. Vocês são como um sepulcro caiado. Forte essa palavra de Jesus. Porque, gente, o sepulcro acho que é a coisa que mais fede. Jesus disse aos fariseus: vocês são lindos por fora, pintadinho, bonitinho, mas por dentro, vocês estão podres. É ser hipócrita. É achar que ninguém sabe o que você está fazendo. É pintar de santo e por trás fazer tudo o contrário. Hipocrisia. Não combina com a maneira de viver igual a Jesus. Não combina com a maneira de viver igual Jesus me ensinou e ensina você. A palavra de Deus me chama você para esquecermos as máscaras. Eu preciso ser o mesmo aqui em cima do púlpito, e você precisa me encontrar na rua e dizer: aquele ali é o pastor que eu conheço lá em cima do púlpito. Ele não muda de jeito nenhum. Porque se eu for um aqui e lá fora eu for outro, eu sou um hipócrita. Eu estou falando coisas que não vivo. Você é a mesma coisa. Se o teu discurso é bom, mas a tua vida não é, para de discursar. Ou pelo menos seja sincero em discursar aquilo que você vive. Nós não podemos de maneira nenhuma nos deixar levar pela hipocrisia dos tempos atuais. As pessoas hoje elas acham que ser hipócrita é levar vantagem. Na empresa, na frente do chefe, ela é uma coisa, o chefe saiu, pronto. Alguém já viu isso ou não? É só em filme que eu vi. Tem ou não? Né? Isso é hipocrisia. Quantos de vocês já viram pessoas que adulam a pessoa pela frente, batem nas costas? Ô meu amigo, com você eu vou até de lá no Titanic, buscar ele lá no fundo lá. Estou contigo no agro. O cara saiu, ele... O cara aí é um... Deixa quieto. Isso é hipócrita. É ser hipócrita. Se você tem alguma coisa para falar, fale na frente. Se você tem uma maneira de viver, viva todo o tempo. Eu lembro de caso de um rapaz que ele ia na igreja e ele, pintava de santo. Só que nós descobrimos que antes da igreja ele passava no boteco e tomava uma. E depois falava mal dos outros que tomavam. Mas não combina, meu amigo. Se você faz isso, você não pode dizer que contra as pessoas que fazem. Você está sendo hipócrita. Pelo menos seja sincero e não fale mal do que você faz. Então, irmão, hoje é dia de pegar a máscara, e jogar fora. As pessoas precisam conhecer você em todo o tempo. Você não pode ser um dentro da igreja e o outro lá fora. E eu não posso ser um aqui dentro e o outro lá fora. Mesmo pastor que eu sou aqui em cima, eu tenho que ser lá fora. Eu não posso ser hipócrita. E nenhum de nós podemos. Outra coisa que eu e você precisamos jogar fora, que o texto continua aí, é inveja. Sabe o que é inveja, irmão? Inveja é fruto de egoísmo. Eu só quero as coisas para mim. Então, se alguém consegue alguma coisa melhor, eu fico chateado. Porque era eu que tinha que conseguir. Não era ele. Eu que tinha que ganhar, não era ele. É que nem tem crente, né? Que hoje, ele nem conta bem, porque ele tem medo de olho gordo, né? Tem crente que tem medo de olho gordo, tem? Aí ele ganha, ele quietinho. Fala, não. Se eu falar, irmão, irmão, olho gordo não existe. Não pode contar bênção. À vontade. Mas se você deseja as coisas que os outros têm, o problema não está nos outros, o problema está em você. Você não está sendo grato por aquilo que Deus está te dando. E então você começa a olhar para o outro. Já viu aquela história que o jardim do outro é sempre mais verdinho? Não tem esse velho deitado que diz? O jardim do outro é sempre mais verdinho. Isso é fruto de inveja. O seu jardim deve ser o melhor, porque ele é seu. É você quem cuida. Você que é proprietário dele. Então, meu irmão, cuidado com a inveja. Maledicência. O texto vai dizer, terminando, né?
inveja de toda sorte de maledicência. O que é maledicência? Maledicência é falatório da vida alheia, ou a mais conhecida, fofoca. Conhece a fofoca? É a foca, é o gado, né? É a fofoca. É a fofoca. Você já sofreu fofoca? Você sabe como é ruim? Eu já sofri fofoca. É horrível. Porque quando a fofoca chega de você, você fica pensando, caramba, meu, como é que o cara teve condição e engenhosidade de inventar um negócio desse? Mas e aí? Aí você diz assim, não tem problema, né? É eu falar. Mas quando é na pele da gente, a gente não gosta. Então não fale. Eu costumo dizer o seguinte, se você vai contar alguma coisa para alguém, só conte se você já ouviu os dois lados da história. Porque nós somos malucos e doidos para passar o lado que nós vimos. Chega alguém e conta para nós alguma coisa, a gente corre para contar. A gente não vai lá primeiro analisar se aquilo é uma verdade e tirar uma dedução daquilo. Cuidado, porque quando você fala, você nunca mais vai conseguir reter aquilo que você falou. Por isso a palavra de Deus, Jesus ensinou e diz que nós vamos dar conta de toda palavra frívola que sair da nossa boca. Porque você lançou a palavra, já era, você não pega nunca mais. Se livre da maledicência. Você não precisa falar mal de ninguém. Ainda que a pessoa, pastor, mas que ela merece. Não, eu não preciso. Lançando fora. Pedro diz, a nossa vida com Cristo começa quando nós fazemos um lixão e começamos a jogar as coisas que não prestam fora. Despojando-nos. Amém? Esse é o primeiro parâmetro das Escrituras hoje. Preciso deixar coisas de lado. Mas aí você diz assim, é só isso? Não. Essa é a coisa assim mais inferior. Porque além de você deixar as coisas longe, esquecer, você precisa pôr outras coisas na sua vida. E aí no versículo 2 ele diz assim, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual. Quem aqui já teve criança nova em casa, você sabe como é o choro da criança quando ela está com fome. Sabe? É terrível. O recém-nascido esperneia, berra, aí a mãe chega, põe o peito, o cara já acabou. Acabaram os seus problemas. Deu uma mamadinha e já era. Por que ele gritou? Por que ele chorou? Porque ele está desesperado por aquilo. Jesus diz isso para nós. A palavra de Deus diz assim, olha, você precisa desejar ardentemente este leite. Que leite? O novo nome da Bíblia, leite. Este é o leite. As Escrituras, ela é que pode sanar o problema da tua vida. Não adianta você ficar na televisão, de canal em canal, de pastor em pastor, de padre em padre, de espírito em espírito. Vai na Bíblia, irmão. É a palavra de Deus. É ela que vai nutrir a tua vida. É ela que vai levar você a crescer. Não adianta você tentar crescer de uma outra maneira. Toda criança precisa de leite. E você precisa da Bíblia. Você precisa da palavra. Genuíno leite espiritual. Por que genuíno? Porque é sem dolo, ou seja, sem mentira, sem engano. Quando você lê as Escrituras, você está lendo uma coisa que é sem engano para você. Agora, quando as Escrituras é falada por alguém, isso já pode vir com engano, sabia? Pode. Eu, aqui em cima, posso enganar vocês se eu não for fiel às Escrituras. Qualquer um outro pastor pode enganar vocês se ele não for fiel às Escrituras. Qualquer padre, qualquer líder de seita, qualquer um, ele engana se ele não for fiel às Escrituras. Por isso, irmão, o teu parâmetro tem sempre que ser a Escritura, porque ela é genuína. Ela não tem erro, ela não tem dolo. Por que espiritual?
Porque ela é levada, e aqui a palavra no grego, leva-nos ao racional. Paulo diz lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, que o nosso culto tem que ser racional. Pode ter emoção no culto? Pode, deve. Não tem nenhum problema com emoção no culto. Você pode chorar na hora do louvor? Pode. Pode chorar na hora da palavra? Pode. Você pode chorar na hora da oração? Pode. Não tem nenhum problema. As emoções, elas estão ligadíssimas em nós. Mas eu não posso receber nada vindo de uma emoção pura, sem respaldo das Escrituras. A Escritura é racional, e o meu culto a Deus é racional. Eu preciso compreender a Escritura, eu preciso compreender o culto para oferecer para Deus. Então tome cuidado, porque alguns leites estão azedos e vencidos por aí. Porque eles não estão sendo sinceros e saindo direto das Escrituras. Eles estão sendo adulterados. Lembra que teve lá no sul o pessoal do leite lá que colocou soda, né? Não é soda da Guaraná Antártica, não. É aquela outra soda, né? Soda cáustica. Para que o leite voltasse saísse do azedo e voltasse. E aí o pessoal bebeu e uns sentiram a diferença. Mas teve muita gente que bebeu e nem sentiu. O que você está bebendo por aí, irmão? Você sente quando o negócio é meio azedo ou não? Porque se você conhece a Escritura, quando vier alguma coisa azeda, você fala, sai fora que é rolo. Agora, se você não conhece a Escritura, irmão, você toma leite azedo achando que é milkshake. Cuidado. O genuíno leite espiritual, ele tem a ver em algum momento com o seu intelecto. Ele precisa estar ligado ao que você conhece. Ele não pode ser sem o conhecimento. Conheça as Escrituras. Leia as Escrituras. Vou falar uma coisa que eu quase não falo, tá? Quase não falo. Então presta atenção no que eu vou falar agora. Eu nunca falo isso, mas eu vou falar hoje. Venha à escola bíblica dominical. Entendeu? Quer que eu repita? Venha na escola bíblica dominical. Porque é aqui que você aprende a palavra. Não é no colchãozinho quente da sua casa. Lá você não vai aprender nada. Mas aqui, numa classe de escola bíblica dominical, você vai ser alimentado da genuína palavra de Deus. Segundo tempo aqui, irmãos, não é só você ter um novo jeito de viver. Você agora tem um novo lugar. Que lugar é esse? Você está encaixadinho. Um tijolo sozinho consegue fazer uma construção? Não. Para que você usa um tijolo? Para amparar alguma coisa que está caindo? Para segurar a porta? Para, sei lá, escrever na rua. A gente pegava e quebrava tijolo quando era criança para fazer golzinho na rua, né? Para escrever na rua. Um tijolo sozinho, irmão, não vale nada. Nada. Agora, quando você vai lá abotoando eles, um após o outro, ali, ele vai se tornando uma grande construção. Nós precisamos entender qual é o nosso lugar agora. O meu lugar é na igreja. Amém? Não é só essa igreja local, não. É a igreja de Jesus. Eu estou inserido na igreja. O meu novo lugar de vida é na igreja. E qual é a diferença que isso faz na minha vida e na sua? Pedro começa a dizer lá no versículo 8 que você e eu, nós, dois, inseridos no versículo 4, desculpa, inseridos nesse negócio, nós devemos chegando-vos para Ele, a pedra que vive. Ou seja, eu e você temos que nos aproximar de Jesus. Como é que eu me aproximo de Jesus? Quando eu estou interessado nele e nas coisas dele. Quando eu tenho primazia nas coisas de Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 8, eu quero convidar você a ler rapidinho esse texto. Esse texto de Tiago é antes de Pedro, Tiago, tá? Tiago, capítulo 4, versículo
8, diz assim, ó: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Mas o primeiro pedaço do versículo: chegai-vos a Deus, e Ele vos... Deus está me chamando para um relacionamento, irmão. Existe relacionamento de uma via só? Não existe. Se você amar uma pessoa e ela não te amar, é o quê? Um amor platônico. Você não vai ganhar um beijo, você não vai ganhar um abraço, você não vai ganhar um cheiro. Já era. É só você que ama. O relacionamento com Deus, ele tem que ter duas vias. Deus vem e nós vamos. A Bíblia diz que havia um grande abismo entre nós e o nosso Deus, que eram os nossos pecados, não é mesmo? Então era como se a gente chegasse e começasse a andar para Deus, e a gente chegava num lugar e tinha um grande abismo naquele lugar, e a gente não podia passar para lá, e Deus também não passava para cá, e aí ficava um na ponta, o outro na outra, não tinha jeito. Não tinha jeito. Isaías 59 diz: os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Deus está longe de você, e você está longe de Deus. Havia um abismo. Mas sabe quem se colocou nesse abismo? Jesus Cristo. A Bíblia diz que Ele fechou o abismo. E a divisão que agora existia, agora não existe mais. Porque Ele encravou na cruz o escrito de dívida que era contra nós. E Hebreus diz que eu e você podemos entrar diante de Deus toda hora, em qualquer momento. É igual casa de voto. Vai entrando. Porque Deus agora quer. Mas se você ficar lá fora, é problema teu. Não tem mais o abismo, filho. Pode ir. Só que a gente, às vezes, não tem mais o abismo, eu estou cansado. Hoje eu não vou buscar Deus, não. Deixa para amanhã. Aí amanhã tem um monte de coisa para fazer. Não vou buscar Deus amanhã, não. Deixa para depois. Aí chega domingo, não. Domingo é dia de buscar Deus. Hoje eu vou na igreja. Aí aparece uma outra coisa. Rapaz, hoje é o jogo do timão, né? Dá uma moral dos corintianos hoje. Aí, vou assistir o Corinthians hoje. A gente sempre tem a possibilidade de chegar a Deus ou não. É você quem manda. Deus não vai ficar lá toda hora dizendo para você: vem cá, filho. Ele já disse, agora pode entrar. Fique à vontade. Irmão, a porta está destrancada, irmão. Entra. Deus está à nossa espera. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a nós outros. Não seja um tijolinho rebelde que quer ficar lá escorando porta. Você precisa fazer parte do corpo. Você precisa estar em intimidade com Deus, unido com o Senhor para a glória dele. Amém? Só assim nós vamos conseguir entrar nesse novo lugar e viver para Ele. Eu preciso então, irmãos, compreender que esse lugar, que eu sou um tijolo, é a nossa nova casa. Junto essa pedrinha, e a pedra que é Jesus que vive, eu pego a vida de Jesus e eu me torno uma pedra viva. Está escrito aí no capítulo, versículo 5 ao 7. Olha, vocês agora são casa espiritual, e agora vocês chegaram a Jesus, essa pedra que vive. Então você e eu, por causa de Jesus, nos tornamos uma pedra também que tem vida. Como, versículo 5, como pedras que vivem. Não há um outro lugar que você vai encontrar vida. Se você não for uma pessoa que está ligada à igreja e a Jesus, você não tem vida em outro lugar. Chegai-vos a Deus, é você que escolhe. A porta está aberta, trancada, você sabe o endereço. Você só precisa entrar. Sabe por que você tem que entrar? Porque tem muita coisa boa, irmão. Tem muito privilégio. Versículo 9 e 10, para a gente encerrar, fala dos privilégios. Olha que coisa maravilhosa. Quem é o Deus que chega para você e diz assim: você é raça eleita.
Quem te elegeu? Eu. Deus disse para você, eu te elegi, pronto. O povo de Deus é a raça eleita dele. O povo de Deus é sacerdócio real. Quem que é sacerdote? Você e eu somos. Por quê? Ele nos fez. E nós somos. Sabe por que eu posso ir em qualquer pessoa e orar, e botar a mão na cabeça dele e orar? Porque eu sou um sacerdote. Cada um que conhece Jesus é um sacerdote. Você pode interceder. Irmão, a porta está aberta. Entra. Intercede. Ora. Clama. Deus deixou. Para muitos a porta está trancada. Mas para mim, para você, ela está escancarada. Você é um sacerdote. Você, irmão, é nação santa. Já pensou nisso? Deus pegou você, colocou um tijolinho ali e separou e disse, esse é meu. Santa. Separada. Ninguém toca, ninguém mexe. Você quer ser privilegiado assim? Tem que estar em Jesus, irmão. Se não estiver em Jesus, não tem privilégio. Se você não for um tijolo que está construindo esse grande reino de Deus, não tem privilégio. Mas não tem só privilégio, tem tarefa. Se você é um sacerdote real, você e mais ninguém é o Senhor ou a Senhora intercessor. Você já pensou nisso? Que só nós temos o poder de orar por tudo nessa vida? Pensa nisso. Só nós. Aí o que a gente faz? A gente ora? Não ora. A gente dá a desgraça da corrupção. Aí o que você faz? Fala mal do Estado, fala mal do governo, fala mal do prefeito, da presidente, fala mal, a maledicência começa. E o joelho no chão? Não. Aí você fala assim, puxa, melhorar no voto. Tá bom, vote melhor, mas ore mais. O coração do rei está na mão de quem? Do Senhor. Mas a igreja não ora. O povo que podia orar não ora. Você é o sacerdote. Você intercede. E por último, irmãos, está vendo aqueles tijolinhos ali? É para ter muito mais. Dá uma olhada nos bancos que estão ao seu lado. Tem banco vazio, lugar vazio? Não é para ter. É para ter gente nesse lugar. E como você vai fazer isso? Porque você é raça eleita, você é sacerdócio, você é nação santa, você é um povo de propriedade exclusiva de Deus, certo? Mas tem um propósito nisso. Continua o texto. A fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você precisa fazer as pessoas que estão lá fora terem o desejo de serem tijolinhos no reino de Deus, alicerçados no Senhor Jesus, o único que pode fazer com que eles se tornem pedras que vivem, homens e mulheres que tenham uma nova vida e um novo lugar para viver. Amém? Se nós não entendermos isso e não compreendermos assim, nós então não estamos entendendo a palavra de Deus. Eu quero terminar nessa noite dizendo que eu e você precisamos tomar algumas posições diante de Deus. Nessa noite, eu e você, o que tem lá na tua vida que você precisa deixar de lado ainda? Pensa. Maldade, falsidade, hipocrisia, inveja, fofoca. Lembra que eu falei? Ali fora tem um lixo espiritual. Não leva para a tua casa mais isso. Larga aqui hoje. Senhor, eu não quero isso na minha vida. Eu não quero a iniquidade, eu não quero o pecado, isso atrapalha. Eu quero largar. Deixa. Não afunda a tua vida no pecado.
Mas não é só largar isso. É entender quem é você e que você agora tem um novo lugar para viver. Como é que está a tua relação com a igreja? Cristo em casa, não adianta, irmão. Não adianta. Viver Jesus sem buscá-lo, não adianta. Achar que você tem Deus se você não anda com Deus é mentira. Você está se enganando. Achar que você tem Deus porque você faz parte de um hall de uma igreja é mentira. Você não tem. Você só tem Cristo quando você anseia por Ele como um recém-nascido anseia quando Ele está na hora de mamar. Você tem ansiado por Jesus e pela sua palavra? Se não, hoje é dia de você dizer: Senhor, muda o meu coração e me faz entender as coisas que são realmente importantes. Se para você é importante viver Jesus longe da igreja, longe do muro, não há vida. Você precisa viver com os outros tijolinhos que vêm para a glória de Deus. Tome essa decisão hoje de participar do corpo, de viver no corpo e de amar esse Jesus com outros que também amam. Amém? Quero convidar você a orar comigo nessa noite. Curve sua cabeça por um momento. Feche seus olhos. Você não precisa falar em voz alta, mas eu queria convidar você a orar nesse momento. Por aquilo que está no teu coração, que você precisa deixar hoje. Dizer sincero para Deus: Deus, eu preciso de um milagre hoje. Eu quero deixar isso hoje, jogar fora hoje. Eu não sei qual é o pecado que você está levando, que você tem arrastado, mas eu sei que o Senhor te liberta. Nessa noite Ele tem poder para libertar a tua vida. E eu quero pedir para você orar e dizer a Ele nessa noite: Senhor, eu preciso ser liberto. Deus, nós não queremos mais a iniquidade. A iniquidade, Senhor, é para aqueles que não te conhecem. Nós queremos jogar fora nessa noite. Mas nós não temos força. Mas o Senhor é a nossa força. E nessa noite, Senhor, nós pedimos a Ti que no nome de Jesus, tudo aquilo que é, ó Deus, que precisa, Deus, ser jogado fora, o Senhor nos ajude a jogar. O Senhor nos leve a jogar fora. Mas também, Senhor, tem tantas coisas boas a acrescentar nas nossas vidas. E nós queremos acrescentar isso. Essa busca pelo Senhor, pela Tua palavra, pela vida em comunidade. Deus, são tantas coisas que nós precisamos buscar. E eu oro para que o Senhor me ajude os meus irmãos a colocar isso em primeiro lugar. Santo Espírito que está aqui nessa noite, trabalha em nós, Senhor. Muda-nos, Senhor. Transforma-nos para a Tua honra e para a Tua glória. Ó Deus, se há alguém aqui nessa noite que está longe de Ti, Senhor, que possa haver uma confirmação de salvação, de conserto diante da Tua presença. Faz isso, amado Deus. É o que nós oramos. No nome de Jesus. Amém. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor nos abençoe, e que essa palavra possa edificar o teu coração em nome de Jesus.